As pinturas de Leonardo da Vinci são realistas demais para serem verdadeiras. Hoje em dia, a internet está cheia de artigos sobre a técnica única de pintura de Leonardo da Vinci. Chegam a afirmar até que ele foi o descobridor das nanotecnologias, mas a realidade é mais forte do que qualquer fantasia. Parece que ele nem sempre pintava seus próprios quadros. Vamos analisar toda essa história inacreditável de forma gradual e bem fundamentada. Verbo o. De qualquer forma, o leitor poderá a qualquer momento desistir de se aprofundar ainda mais na técnica das artes visuais da Renascença. Se sentir que há algo estranho aqui, pare, não leia. Você poderá continuar ouvindo com prazer e confiança as bobagens que os historiadores da arte dizem. Primeiro, o realismo surpreendente das pinturas da época do Renascimento. Os europeus são pessoas muito meticulosas. E então, um dia, o artista britânico David Hockney, ao examinar os desenhos de Ingres, decidiu observá-los com aumento. Ele ficou impressionado com o quão realistas essas obras eram. E Hockney também notou uma semelhança evidente com as obras do artista contemporâneo Warhol, que projetava fotos na tela e as contornava. Hockney concluiu que Ingres usava a câmara lúcida. O dispositivo, que é um instrumento óptico simples, um prisma, é fixado em um suporte na prancheta. E o artista, olhando para seu desenho, com um olho vê a imagem real e com o outro vê seu próprio desenho e sua mão. Isso contribui para o realismo da imagem. Ele teve a ideia de tentar estudar várias pinturas de diferentes países e épocas. E isso é compreensível. Pintar um quadro realmente realista acaba sendo algo nada fácil. Será que os artistas não usavam alguns truques ópticos nos tempos antigos? Aqui ele encontrou muitas descobertas interessantes. Descobriu-se que os artistas da Renascença, ou seja, dos séculos XIV e XV, desenhavam com um realismo que simplesmente não seria possível sem o uso de óptica. Aqui está um exemplo notável, o quadro de Anne van Eyck, chamado Retrato do Casal Arnolfini. Na pintura, há a imagem de um lustre de metal com velas. Para confirmar sua suspeita, Hockney até encomendou um lustre de metal idêntico. Ele foi fabricado. E então, ao escolher a fonte de luz correta, ele obteve exatamente os mesmos reflexos que aparecem na pintura. Por que necessariamente ótica? Perguntará o leitor curioso. Talvez o artista apenas tenha desenhado com atenção e cuidado o que estava vendo. Mas é justamente isso. Os brilhos no metal não são apenas luz e sombra. Basta mudar a posição do olho do observador em uma fração de grau em relação ao objeto e o brilho desaparece. Então, para alcançar esse resultado, o artista teria que prender a cabeça em uma morsa e trabalhar com o pincel em uma velocidade insana. Afinal, a fonte de luz é o sol e ele se move. Sem isso, não dá para memorizar os brilhos e de jeito nenhum reproduzi-los com a imaginação. Vai ficar bonito, mas não vai coincidir com a realidade. Segundo, os artistas usam óptica desde os tempos antigos. Mais uma vez, vale ressaltar que essas conclusões foram feitas por um artista profissional, que conhece pintura não só de ouvir falar. Além disso, Hockney não percebeu em muitas pinturas daquela época as distorções características do uso da óptica. Por exemplo, a predominância da canhotez, como na pintura do Museu de Franz-Haus. Um século em que casais canhotos dançam, um velho canhoto os repreende com o dedo e um macaquinho canhoto olha por baixo do vestido de uma mulher. E então entendemos que isso vai dar certo. Ao traçar uma imagem refletida, se a ótica não for perfeita, durante o processo de projeção da imagem original, é necessário mover a tela para ajustar o foco em determinadas partes da imagem. Nesse caso, ocorrem erros nas proporções. E aqui está um exemplo, o enorme ombro de Anteia por Parmigianin. Isso é por volta de 1537 e a pequena cabeça da Lady Genovese por Anthonis van Dyck, de 1626. As enormes pernas do camponês na pintura de Georges de Latour. E, finalmente, o famoso efeito esfumato. Isso é o desfoque, ou seja, o desfocamento de alguns objetos na imagem. Por exemplo, o artista conseguiu projetar muito bem a imagem na tela usando óptica. O principal já está em foco. Nesse caso, pode-se sacrificar os pequenos objetos nas bordas, eles acabam sendo desenhados de forma desfocada. Dessa forma, Hockney provou de maneira irrefutável e profissional que alguns artistas da Renascença usaram óptica para representar a realidade da forma mais realista possível. Em outras palavras, eles não desenhavam, apenas contornavam e coloriam. Em terceiro lugar, Leonardo da Vinci foi o criador de uma tecnologia desconhecida. Afinal, é justamente a ele que atribuem a descoberta da técnica do esfumato. Ou seja, ele não só brincava com óptica, mas foi a partir dele que tudo isso começou.
No entanto, há outra característica das obras dele que Hockney não investigou. Por exemplo, no famoso quadro Mona Lisa, não há sequer uma pincelada visível nem uma impressão digital. Ou seja, ele não apenas contornava e coloria, mas fazia isso de uma maneira inimaginável. Tenho que admitir que para mim foram uma revelação as palavras de uma certa mulher notável, uma especialista em arte que certa vez falou no canal Cultura, no programa Academia. Ela disse que hoje em dia, os artistas simplesmente não são capazes de repetir as conquistas dos mestres dos séculos passados. Eles não conseguem pintar assim, os segredos da maestria foram perdidos. Na plateia imediatamente surgiu a pergunta, e as falsificações? Mas ela informou que, na maioria das vezes, falsificam apenas as assinaturas de autores famosos em quadros de artistas desconhecidos, mas da mesma época e com um nível de habilidade semelhante. Então é por isso que essas pinturas são consideradas obras-primas inestimáveis, simplesmente não conseguem reproduzi-las e não entendem como foram feitas. E no caso de Leonardo da Vinci, as tecnologias são totalmente fora do comum para as técnicas artísticas, por isso as pesquisas sobre essas pinturas continuam até hoje. Assim, o Laboratório do Centro de Estudo e Restauração de Museus e o Laboratório Europeu de Radiação Síncrotron recentemente uniram seus esforços para desvendar os segredos da maestria de Leonardo. Isso foi relatado em um artigo publicado na revista científica Angewandte Chemie. A pesquisa foi liderada pelo Dr. Philipp Wagner. Os cientistas usaram um método chamado espectroscopia de fluorescência de raios-x. Assim, é possível estudar a estrutura das camadas sem coletar amostras, ou seja, sem danificar a tela. Um feixe potente de raios-x foi direcionado para a tela, determinaram a estrutura das camadas e a composição e descobriram o seguinte: cada camada de esmalte tem uma espessura de 2 micrômetros, o que é 50 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Em alguns pontos do quadro, a espessura total de todas as camadas de esmalte chega a 55 micrômetros. Isso significa que o mestre aplicava camada sobre camada várias vezes para alcançar o efeito desejado. E também informaram que as partículas do pigmento mineral colorante são tão pequenas que não podem ser medidas de maneira convencional. Acontece que mesmo que o pigmento tenha sido aplicado de forma tão fina e uniforme que suas partículas fiquem exatamente em uma única camada, elas não devem ter um tamanho maior do que 2 micrômetros. Não mais do que 1 micrômetro, mas talvez sejam ainda muito menores. Já adianto que esses resultados não se encaixam nem nos limites das pesquisas modernas sobre as tecnologias daquela época, nem nas concepções ópticas de David Hockney. Isso é totalmente inaceitável. Quarto, como transformar pedra em vapor, só o nosso Dr. Gaspar sabe. Uma pessoa comum não tem em seu repertório mental imagens claras ou conceitos sobre o super grande e o super pequeno. Tanto quiloparsecs quanto micrômetros significam pouco para ela. O que isso significa exatamente? É natural, afinal ele não usa essas medidas no dia a dia. Por isso, é preciso explicar o que é uma partícula de pigmento com 2 micrômetros de tamanho. Você acha que já se deparou com substâncias tão pequenas assim na vida real? Normalmente não. O menor que você provavelmente já viu é o talco. Ele, por exemplo, é usado em pós para bebês. O tamanho das partículas do talco em pó varia justamente de 2 a 10 micrômetros. É preciso dizer que absolutamente todas as tintas, tanto hoje quanto antigamente, são feitas à base de pigmentos. Para isso, nem sempre se usam pedras. Às vezes, os pigmentos são extraídos de plantas ou até mesmo de insetos. Mas as partículas da substância colorante estão sempre presentes e o nosso mestre simplesmente não tinha outra opção com suas tintas. Então, mesmo que Leonardo decidisse pintar seus quadros com talco diluído em um aglutinante, ainda assim ele não conseguiria obter uma espessura de camada de tinta de 2 micrômetros. Como uma parte significativa das partículas é maior do que esse tamanho, e afinal, após a secagem, é justamente o tamanho das partículas do pigmento que determina a espessura da camada, então como conseguir partículas tão pequenas? É interessante que o pó de talco seja usado principalmente por causa da maciez desse mineral. Ele é o mais fácil de moer. Para a pintura, porém, sempre foram usados outros minerais que tinham cores características, mas todos eles são significativamente mais duros que o talco. Isso significa que moê-los até essa finura é ainda mais difícil. Hoje em dia, isso é feito em moinhos modernos, e se alcança tamanhos de partículas de pigmento de 15 a 55 micrômetros. Essa é uma produção em massa e relativamente barata de pigmentos para tintas a óleo, alquídicas e outras tintas semelhantes. Esse tamanho é considerado adequado. Por outro lado, quanto menores as partículas, melhores são as propriedades da tinta. Por outro lado, o processo de moagem também exige muito tempo e está associado a várias dificuldades tecnológicas.
Assim, o nível atual das tecnologias de produção em massa nos permite aplicar uma camada de tinta com cerca de 30 micrômetros de espessura. E os nossos carros, pintados com várias camadas, geralmente têm uma espessura de revestimento de 80 a 100 micrômetros. Como então Leonardo da Vinci fazia suas tintas? Isso realmente não está claro. Tudo o que é moído ou produzido por outros métodos avançados, ficando ainda mais fino, já é chamado de micropós. E isso pertence a outras áreas: micropolimento, óptica, ciência, nanotecnologia e tipografia. As tintas tipográficas são uma área especial. Os pigmentos para elas são obtidos por um método químico bastante complexo. Nesses métodos, as partículas são cultivadas, cristalizadas em um determinado meio, já formando cristais muito pequenos desde o início. Depois, o precipitado prensado ainda é seco e moído. Mas isso não é nada parecido com triturar uma pedra inteira. Como resultado desses processos químicos modernos e caros, obtém-se, por exemplo, os seguintes pigmentos. A cor amarela é característica das formações estreladas em forma de agulha de alfa-hidróxidos de ferro, com tamanho de 0,01 até 10 micrômetros. A cor vermelha é dada pelos cristais tabulares de óxido de ferro hematita, alfa-ferro 2 ou 3 com tamanho de 0,05 até 1 micrômetro. O aumento do tamanho para 10 a 20 micrômetros desloca o tom para o lado cereja e lilás. É exatamente essa finura que seria útil para o nosso artista alcançar o efeito esfumato. Mas, entre esses pigmentos, nem todos os tamanhos são usados para tintas tipográficas. Como resultado, a tinta para impressão tipográfica e offset forma na impressão final uma camada de tinta com menos de 2 microns. Como então Leonardo da Vinci conseguiu superar tecnologicamente nossas modernas fábricas químicas com seu almofariz medieval? Mas é claro que isso não deixa os historiadores de arte e os céticos da ciência perplexos. E daí, dizem eles, pegou seu almofariz e triturou com mais cuidado, afinal ele é um gênio, que se esforce. Então tive que descobrir o que isso realmente significa. Triturar cuidadosamente no almofariz e para que serve realmente esse instrumento. Acontece que existem métodos e orientações para o processo de moagem no almofariz. Hoje em dia, esse processo ainda é utilizado na farmácia. Existe uma particularidade: quanto mais fino for moída a substância ativa, mais forte é o seu efeito no organismo. Por isso, os farmacêuticos se esforçam para triturar muito bem. Mas tudo tem limite. Aqui, o limite é o seguinte: se você consegue distinguir as partículas a olho nu, continue trabalhando. E se você conseguiu um pó completamente homogêneo, então pode largar o pilão. Você não tem mais nenhum critério a alcançar. Depois disso, pode ficar mexendo no almofariz o ano inteiro, nada vai mudar visualmente. Você moeu mal ou bem? Quantos microns alcançou? Não tem como saber. A metodologia afirma que o olho humano é capaz de distinguir em um pó de cor uniforme partículas individuais de 70 microns. Por isso, quando hoje em dia os pigmentos são moídos até 15 a 55 microns, não se confia mais apenas no olho, mas se utiliza a peneiração de controle em microsieves. O que devo pensar então? Leonardo tinha uma resolução ocular 40 vezes maior do que todas as outras pessoas. Isso é exagero até mesmo para um gênio. E se supormos que Leonardo da Vinci, antes de preparar suas tintas, ainda teceu para si mesmo uma micropeneira, então a própria Mona Lisa já nem surpreende tanto, porque ali tudo continua sendo preciso e micro. Muita coisa absurda e impossível se sobrepõe uma à outra. Talvez essa pintura, como muitas outras daquela época, simplesmente tenha sido feita de uma maneira diferente, ainda mais porque isso se encaixa bem na expressão "o segredo foi perdido". E o que mais poderia ser perdido ali? Como qualquer outra tecnologia de fabricação, o método de cortar o pincel, a composição do pano de polimento. Sim, já chega de nos enganar, provavelmente. As pessoas modernas não são tão burras a ponto de, em vários séculos pintando com as mesmas ferramentas e materiais, como afirmam os historiadores da arte, não conseguirem repetir as conquistas de uma única pessoa. Quinto, e se for uma impressão? Especialistas em história da arte afirmam que a técnica de criação de pinturas de Leonardo da Vinci era a seguinte. Primeiro, ele preparava as tintas em um almofariz de uma maneira impossível, como já descobrimos. Obviamente, usando seus olhos geneticamente modificados, nos quais uma lente cristalina modernizada com transparência aumentada complementava o fundo ocular com 40 vezes mais bastonetes sensíveis à luz. Provavelmente seria assustador olhar para esses olhos e dificilmente eles caberiam na cabeça de um ser humano. Mas são justamente eles que fornecem a resolução necessária da imagem para controlar a fabricação de micropós no almofariz.
Depois, aplicava nas áreas necessárias, em diferentes partes da pintura, pinceladas largas com bordas e transições imperceptíveis ao olho, usando tinta de um único tom, sem errar na localização ou no contraste. Aparentemente, ele preparava previamente camadas sobrepostas de esboços e esquemas de cores complexos, além de usar pincéis nano surpreendentes que permitiam não apenas aplicar a tinta exatamente no local certo seguindo os contornos, mas também não deixar marcas de pincel, controlando ainda a densidade do tom. Uma ferramenta assim combinaria perfeitamente as propriedades de um aerógrafo e de um pincel artístico, algo que ainda ninguém inventou. Depois ele pegava uma nanotinta de outro tom e aplicava uma nova camada exatamente nos lugares certos, novamente por toda a pintura e com a densidade necessária. E assim, cerca de 20 camadas semi-transparentes, cada uma única em configuração, heterogênea em densidade, e só com a sobreposição de todas as camadas é que se obtinha o resultado final. Ao mesmo tempo, como já determinamos, Leonardo da Vinci precisava colocar cerca de 20 esquemas de moldes impecavelmente precisos para cada camada de tinta. Além disso, sobrepor todas essas camadas e verificar o resultado final ele só podia virtualmente, em sua mente. Dizem que naquela época não havia computadores. Numa cabeça capaz de realizar tais operações abstratas, talvez até fosse possível implantar aqueles olhos modernizados. Esses historiadores de arte sonhadores são realmente bons. Diante de tais realidades, qualquer conto de fadas parece plausível. Posso acrescentar ainda que essa tecnologia mencionada lembra surpreendentemente a moderna impressão policromática. Lá, a imagem colorida também é decomposta em camadas monocromáticas. Depois, elas são aplicadas no papel em camadas com espessura de menos de 2 micrômetros cada. Sobrepondo-se umas às outras, essas camadas criam uma imagem multicolorida. Só que a quantidade dessas camadas hoje varia de 2 a 6. Um número maior não é justificado para a tecnologia moderna. É complexa e volumosa, e Leonardo usava até 20 camadas. Na verdade, a impressão colorida já existia na época de Leonardo da Vinci. Assim, Scheffer, aluno de Gutenberg, já em 1457 usava tintas coloridas azul e vermelha na impressão. Seu saltério é o exemplo mais antigo que conhecemos, multicolorido em 3 passagens de impressão. Lá, é claro, as tintas ainda não eram como as de hoje, mas mesmo assim eram 3 camadas. No entanto, é preciso admitir, com o coração apertado, que camadas de 2 microns e imagens graficamente muito complexas com 20 camadas eram uma perspectiva tecnológica infinitamente distante para a tipografia daquela época. Então nós nos despedimos do nosso sonho de uma tipografia com 20 cores. Claro, diante da versão oficial, podemos supor qualquer coisa, não vai piorar, mas o que nós temos? De alguma forma isso foi feito. Sexta generalização, vamos pensar no que realmente temos. Primeiro, a ausência de pinceladas nas pinturas de Leonardo, e na verdade daquela época em geral, nos dizem que os artistas alisavam cuidadosamente a camada de tinta. Mas depois, no século XVIII, desaprenderam completamente a fazer isso e hoje também não sabemos fazer. Em segundo lugar, o efeito esfumato, ou seja, a falta de nitidez dos objetos que não estão em foco. Nos dizem que isso era feito com pinceladas largas e em camadas, mas no século XVIII desaprenderam a fazer isso e hoje também não sabemos. Em terceiro lugar, os tons escuros nas pinturas daquela época nos dizem que isso é justamente consequência do uso do efeito esfumato, e para ver essas pinturas é necessário uma iluminação mais forte. Mas o que impedia os artistas de escolherem tons de tinta mais claros se eles pintavam com pincéis? No século XVIII, os artistas já conseguiam lidar com os tons como deveriam? Quarto, realismo extremo, inacessível à visão e ao intelecto humanos com as técnicas tradicionais de pintura. Nos dizem que isso é genialidade, ou seja, uma modificação genética dos artistas daquela época. Mas é sabido que pessoas comuns eram ensinadas a essa técnica e tecnologia. E novamente, no século XVIII, tudo isso desapareceu. Mas continuaram a pintar, existiam escolas de arte, será que as pessoas talentosas desapareceram? E aonde tudo isso nos leva? Conclusões. Goste eu disso ou não, tenho que admitir que a ausência de pinceladas e marcas, além da aplicação em camadas, indicam que a emulsão foi aplicada na tela em etapas. O fato de que foi usada óptica, comprovado por David Hockney, indica a possibilidade de revelar a imagem diretamente nas camadas da emulsão pelo método de fotoexposição. Isso confirma a origem surpreendente das cores nas camadas de tinta. Por um lado, uma camada é uma cor, por outro, é impossível determinar o tamanho das partículas de pigmento pelos métodos convencionais.
Se supormos que cada uma das soluções da emulsão produz sua própria cor, tudo fica claro. Isso também é confirmado pelos tons escuros das pinturas daquela época. Eles ou desbotaram como resultado das propriedades fotoquímicas das camadas, ou são uma consequência inevitável dos tons de cor disponíveis na época, novamente devido à fotoquímica. Porque as tintas comuns eram brilhantes. A perda dos segredos da maestria, assim como o desaparecimento de todas as características descritas da pintura até o século, indica a perda da técnica e da tecnologia que permitiam fabricar a fotoquímica adequada, aplicá-la na tela e projetar a imagem opticamente. É bem provável que a tecnologia de fotoexposição não tenha sido perdida de imediato. Certamente seus elementos foram usados posteriormente, em conjunto com técnicas tradicionais de pintura, como, por exemplo, a óptica. Afinal, a óptica continuou sendo utilizada, e os primeiros elementos da fotoquímica voltaram a ser aplicados já no início do século XIX. Hoje, o principal segredo de Leonardo da Vinci deve ser desvendado pelos químicos. Afinal, é justamente a composição e o princípio de surgimento das cores nas camadas finíssimas da emulsão que poderiam esclarecer tudo de uma vez por todas. Mas aqui meus esforços são em vão. Confesso, química não é o meu forte. É verdade, eu me dei ao trabalho de ler alguns textos de Leonardo sobre mistura de tintas, alquimia e coisas do tipo. Acontece que as ideias dele não apenas antecederam as científicas modernas, mas estavam meio que em outra dimensão. Ele relacionava mais os fenômenos observados a certas leis filosóficas gerais. Por outro lado, ele era muito prático. Por isso é ainda mais difícil imaginar essa pessoa passando meses moendo pós em um almofariz, com total consciência de que ninguém não só vai valorizar isso, mas nem sequer vai perceber. De qualquer forma, é difícil relacionar suas anotações com as conclusões que foram feitas acima. Mas há um grande porém. Já nos apresentaram tantas falsificações que não podemos garantir a autenticidade desses textos. Não se pode ter 100% de certeza de que essas pinturas foram feitas exatamente por Leonardo da Vinci. O que eu realmente acredito é na onda ameaçadora de fatos que, repetidamente e de forma teimosa, nos leva a conclusões sobre um passado tecnológico avançado da nossa civilização terrestre. Afinal, alguém criou essas pinturas e de uma forma que simplesmente não poderia ter surgido com as tecnologias medievais. E isso não foi há tanto tempo assim, século XV. E das pinturas russas dessa época nós simplesmente não conhecemos nenhuma, como se elas nem tivessem existido. Talvez o que era retratado nelas não fosse para nós sabermos. Vale a pena refletir seriamente sobre isso.